Olá, pessoal. Que bom estarmos aqui novamente, juntos, embora num mundo tão confuso, tão dividido, tão violento. O terrorismo ataca de forma cruel e nós precisamos combatê-lo a partir de nós mesmos. E lembrando disso, eu sou uma mãe muito coruja, principalmente porque eu tenho um filho que usa o seu trabalho para ajudar na inserção de refugiados e os menos privilegiados na sociedade holandesa. Em sua última palestra, que ele fez essa semana em Varsóvia, na Polônia, para uma plateia de mais de 1.000 presentes e mais de 1.000 online, ele encerra com as seguintes palavras, relembrando a todos da riqueza em que vivemos de oportunidades. Eu sou um israelense, eu sou um palestino, eu sou um sírio, eu sou um ucraniano, eu sou um russo, eu sou um uigur. E porque todos nós somos um só povo. Somos terráqueos, como diz o Arimateia, e membros de uma federação galáctica. Aqui estão algumas fotos da nossa equipe em Amsterdã, do qual tenho muito orgulho, e aproveito a oportunidade também hoje, ao Dia dos Professores, de parabenizar a todos os professores que fazem de sua profissão um educador para o bem. Grata também a todos aqueles que passaram em minha vida e que ensinaram positivismo, coisas boas e lindas aos meus filhos. Gratidão a todos. Boa noite. Pois é, pessoal. A Magdalena, ela tem uma história, a família dela tem uma história muito interessante. Tanto o pai quanto a mãe dela ficaram 4 anos no campo de concentração na Indonésia. Essa é a história de muita gente aqui na Holanda, de muita gente na Indonésia. Já falamos sobre esse assunto. Todo mundo aqui na Europa tem uma experiência, não tem uma família que não tem uma experiência traumática com esses conflitos que acontecem pelo mundo. Ao longo de vários vídeos eu tenho falado sobre os conflitos que sempre acontecem, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Já discutimos bem sobre isso, quem estiver interessado de expandir esse conhecimento, vai ver, são mais de 200 vídeos, falando sempre sobre isso. O porquê da violência. A empresa do Tami, que o Tami criou, o Makers Unite, ela começou num presídio desativado, aqui em Amsterdã. Quem acompanha os vídeos do canal lembra, eu nem morava em Amsterdã, morava no Canadá na época, vim fazer uma visita, viemos visitá-los, e visitamos ao início da empresa, quando ele estava trabalhando, recuperando os salva-vidas nas costas da Grécia, da Espanha, da Itália. Eram milhares e milhares de salva-vidas jogados nas praias, criando uma poluição incrível, ninguém recolhia aquilo. Ele criou um projeto para recolher e transformar aqueles salva-vidas em bolsas, casacos, etc. E empregando refugiados. A empresa está se instalando na Polônia, na República Tcheca, está em Londres, tem filiais, trabalhando em Istambul, na Turquia. E a equipe é uma equipe impressionante, porque são várias raças do Oriente Médio, juntas, harmônicas, harmonizadas, sem radicalismos. Estou mostrando para vocês algumas fotos das instalações. A grande maioria dos trabalhadores vem da Turquia, da Síria, do Iêmen, da República Tcheca, da Ucrânia. E temos pessoas de outras nacionalidades também trabalhando conosco. O mundo deveria ser assim. Mantendo as suas tradições, as suas religiões, sem radicalismo. O radicalismo estraga tudo. O fanatismo, a falsa interpretação dos chamados livros sagrados, que levam a distorções incríveis. Não compactuo com nenhum tipo de terrorismo.
Eu falei que a guerra não tem honra, mas o combatente deve ter honra. Eu aprendi assim. Olha lá, vamos continuar o nosso papo. Malta yok é uma expressão turca. Ela é uma expressão bastante conhecida entre os historiadores e significa Malta não existe. Em 1565, a marinha turca descobriu navios inimigos perto de Malta. Os almirantes ficaram tão chocados com isso que enviaram a seguinte mensagem ao sultão de Istambul: Malta yok. Hoje, os historiadores independentes usam essa expressão quando se deparam com fatos antes inacessíveis ou dados históricos sensíveis que os que estão no poder podem negar ou ocultar. São tantas mentiras misturadas com a verdade que as pessoas ficam confusas. Mas existe uma alternativa à verdade oficial, já que muitas vezes as coisas não são o que parecem. Em nosso mundo controlado por globalistas, uma regra certamente se aplica. Se algo aconteceu, mas a mídia não noticiou, então simplesmente não aconteceu. Agora, mas se algo, mesmo que tenha acontecido, é relatado pela mídia, então mesmo assim aconteceu. Então nós devemos aprender a questionar a verdade oficial. Um professor chamado Daniel Bornstein, bibliotecário do Congresso, ele foi de 1900 do Congresso americano, porque o brasileiro está uma desgraça. Ele foi bibliotecário, nem sei se o Congresso ainda tem biblioteca no Brasil. Estou com muita raiva, bravo com essa história do Brasil. Então ele foi bibliotecário de 1975 a 1987. Ele declarou certa vez: os americanos vivem em um mundo de pseudofatos que criam para si mesmo sua própria história, sua própria mídia. Isso em todo o mundo. As pessoas querem ver o que não existe e querem ignorar a realidade. Portanto, a vida é uma questão de ilusão e autoilusão. É difícil fazer qualquer progresso nesse labirinto de mitos. E certamente, nós vivemos em um labirinto de mentiras. Em todos os níveis. E eu trabalho com arqueologia antiga, com os mitos, lendas. Nós sabemos disso. Quem se aprofunda nessa área sabe que nós vivemos em um labirinto de mentiras. E para muitas pessoas é difícil se orientar, pois não desenvolveram seus poderes de discriminação, que é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. E é por isso que as sociedades ditas secretas têm sido tão eficazes em nos enganar com as suas assim chamadas ideologias sociais. Essas mentiras são devidamente amplificadas pelos megafones da mídia, que também tenta silenciar, bloquear, cancelar, zombar de qualquer informação ou ideia que não se encaixe em sua propaganda. Tem um professor de psicologia famoso, Charles Tart. Ele foi professor de psicologia na Universidade da Califórnia, nos bons tempos da Califórnia. Ele chamou esse entorpecimento ideológico de nosso intelecto de transe de consenso, Walking Up, Overcoming Obstacle by Human Potential. Ele escreveu esse livro em Boston em 1987. Em consenso, ele significa acordo ou entendimento comum. Assim, o transe de consenso implica, portanto, no fato de termos aceitado uma falsa concepção da realidade, não por meio do processamento lógico dos fatos, mas por meio de uma intensa manipulação, de uma lavagem cerebral por parte da elite mundial e da mídia mainstream. E muitos de nós somos afetados pelo transe de consenso. Portanto, esses mitos são uma crença comum. Os métodos de sugestão que as elites bancárias, militares, políticas, religiosas, de saúde de todo o mundo, entre outros manipuladores,
usaram para nos fazer acreditar em suas mentiras sem refletir. Fizeram isso com sucesso, tendo a maioria de nós como vítimas dessa manipulação audaciosa. Mas por isso, instintivamente, nós nos esquivamos de fatos incômodos que ameaçam demolir a falsa visão do mundo que esses psicopatas criaram. E assim nos lançamos ao transe. Nós sofremos de uma paralisia mental. Porque a crença é o desejo de não saber. Pois é. Quem falou isso foi o filósofo Friedrich Nietzsche. E por que isso é importante? É importante porque expõe os mitos da propaganda. Expõe os mitos da propaganda como uma coisa muito perigosa. Porque entorpecer a mente do mundo ocidental tem sido um grande sucesso. A maioria das pessoas se tornou vítima do tipo de fé cega chamada o politicamente correto e prefere então viver no seu mundo ilusório. As autoridades inventaram ou exploraram certos mitos que servem aos seus propósitos e vão todos eles contra nós. Essas fantasias se aplicam à história, à saúde, à cultura, à política, à religião e outros tópicos importantes. E é preciso ter fé e autoconfiança para encontrar forças para enfrentar a realidade apresentada aqui no nosso canal. Pensar fora da caixa. Acordar do transe é um processo difícil e trabalhoso. Certos fatores chaves são necessários para isso e fatos que a maioria de nós, apesar de todas as mentiras, pode reconhecer e tem a possibilidade de verificar o que é e o que não é. É verdade? Ou mais perto dela. Tem um exemplo clássico de diários de Darwin. Darwin foi um explorador que ele viajou muito pela Patagônia, explorou toda aquela região da Patagônia, no sul da Argentina. Era a parte mais longínqua do mundo. E ele escreve nos diários dele que os patagônios, os habitantes da tribo, de uma tribo que vivia ao sul da Argentina, não podiam ver o navio de Darwin, o Beagle. Era o nome do navio. Conceitualmente ou mesmo oticamente, pois até então grandes navios não faziam parte da sua experiência. Apenas o xamã da tribo podia ver o navio. E quando o xamã começou a descrever o navio com a ajuda de objetos conhecidos dos patagônicos, o navio ficou visível para todos. Eles tinham um consenso de realidade que se aplicava a pequenos barcos, mas careciam de uma concepção semelhante para barcos grandes. E muitos de nós não têm um julgamento crítico sobre o nosso ambiente social, político e prático, pois confiamos cegamente nos mitos que nos alimentam todos os dias através da mídia miserável. A maioria de nós prefere confiar cegamente em diferentes invenções políticas, sociais e científicas e negar qualquer sugestão de controle escondida nos bastidores. Eles não querem ver que os eventos políticos, econômicos e sociais mais importantes do mundo não são fortuitos, mas foram previstos por desavisados grupos democratas que se escondem atrás do nome de democratas, globalistas, partidos políticos de trabalhadores, PSOEs da vida. As condições inferiores e degradantes que vemos em todos os lugares diferentes, em diferentes países, não se tornaram assim apenas porque tinha que ser. Não quiseram evoluir. Não evoluíram porque não quiseram. Não é nada disso. Se aceitarmos essa explicação, imediatamente começamos a entender que tudo o que está acontecendo e todas as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Senão nós não vamos entender nunca. Alguém está no controle. Algo está no controle. Existe uma agenda. Os globalistas conseguiram doutrinar uma grande parte da sociedade. Os globalistas têm o controle da mídia. Se você controlar o rádio, a imprensa, a escola, a igreja, a arte, a ciência, o cinema, você pode transformar toda a verdade em mentira, toda a injustiça em razão, né, Brasil? As massas sempre acreditaram nos deuses que se propagam de forma mais dramática. O poder de controlar o fluxo de notícias é o mesmo que o poder de controlar o pensamento das pessoas. Essa é a nossa realidade agora. Não existem mocinhos, mas você precisa escolher um lado. Os humildes não vão herdar nada. Vão ser massacrados.
Os globalistas, eles usam mitos como base do seu poder em sua guerra contra a humanidade. E os ETs do mal estão tendo orgasmos com tudo que está acontecendo. Se é que eles sabem o que é isso. Porque se eles soubessem, não fariam. Como é bom ter um orgasmo, como é bom o amor, como é bom reunir tudo isso. Eles são assexuados. Os greys, que é tão famoso aí, as pessoas fazem botão de grey, bonequinhos de grey, andam abraçado com grey, e na verdade são robôs biológicos, androides sem graça, mas comandados por outros. Que outros? Em Carapata. O ressurgimento dos mistérios não é assunto para pensamento mágico, mas não é um sonho utópico nem uma fantasia mística, mas um apelo à consagração genuína à vida real. A Idade das Trevas, que começou lá quando Hipátia foi assassinada com o fim da Biblioteca de Alexandria, nunca terminou realmente. Nós estamos vivendo os últimos dias da Era de Peixes e o Kali Yuga na mitologia hindu. Essa é uma época, dizem as antigas lendas, em que os ganhos excepcionais na vida espiritual são possíveis em casos individuais, mas ocorrem num contexto de extrema decadência e degeneração da sociedade em geral. É o que nós estamos vendo. Você é responsável pela sua salvação. Resta saber quem poderá e quem irá responder diretamente à voz da deusa da sabedoria. Quem ouvirá no êxtase do conhecimento silencioso receber as instruções da fonte de luz. Quem entre nós estará tão atento à terra viva quanto aos mistérios que deixaram a revelação sublime e enigmática no livro do Trovão e a Mente Perfeita, que foi descoberto lá em Nag Hammadi. Eu sou o silêncio incompreensível e o pensamento muitas vezes lembrado. Eu sou a voz de muitos sonhos e a expressão de muitos desaires. Eu sou a expressão do meu próprio nome, pois eu sou Sofia dos gregos, a Magdalena. Eu sou a Gnósia dos bárbaros, aquela que foi odiada em todos os lugares e amada em todos os lugares. Eu sou o ímpio, eu sou ela cuja divindade é múltipla. Eu sou aquela a quem você considerou e a quem você desprezou. Não sou instruída, pois é de mim que você aprende que sou a gnose da minha busca e a descoberta daqueles que me procuram. Palavras enganosas, amanhã, 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 que um dia nos levará à sepultura. Por essa luz enganosa de ontem, que ilumina o tolo até que ele caia na cova. Isso é Shakespeare. Pois é. Não dá para fazer um vídeo muito otimista. A boa notícia é que chegou um casal agora de Tel Aviv, amigos nossos, com 2 criancinhas, uma delas recém-nascida. Conseguiram um voo no meio do aeroporto, sendo atingido por mísseis ainda. Que bom, pelo menos esses chegaram. Alguns brasileiros também chegaram, a maioria deles, que bom. O planeta Terra é um planeta perigoso. Hostil. Vamos continuar, pessoal. Próximo vídeo, espero que tenhamos algumas coisas boas para falar. Mas vamos continuar a conversar sobre esse controle, sobre essa agenda capitaneada pelos 700 mil cães raivosos do inferno. Até lá. Até o próximo vídeo. Se cuidem. O Brasil tem sua própria guerra. Fique na paz.